Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Essa é a nossa segunda aula, né, dessa disciplina. Hoje nós estamos falando sobre educação tecnológica midiática. E aí, turma, o conteúdo da aula de hoje nós estamos falando sobre análise de dados. É um assunto bem específico também da nossa área computacional, né, na área da informática. Então, vamos dar continuidade sobre o nosso bate-papo de hoje. E aí, turma, nós estávamos conversando sobre as diferentes formas de análise de dados. Como é que esses dados podem ser organizados de acordo com a necessidade da empresa? E aí, qual é a finalidade da análise de dados, né, automatizada? Mas, afinal, para que serve dessa análise de dados? Como você viu, um negócio, por menor que seja, gera muitas informações e elas precisam ser analisadas, né, por ferramentas específicas de uma prática automatizada, que normalmente a gente chama essa prática de análise de dados de Big Data, tá? De Big Data, Big Data. E aí, pessoal, explorar todas as informações é uma atividade complexa e que, obviamente, não pode ser feita de maneira manual. Por que não dá para ser feito de maneira manual? Porque a quantidade de dados é muito grande. Normalmente, quando nós vamos fazer uma análise de dados, nós não pegamos 4 campos, né? E 5 informações, 10 informações. Nós estamos falando de milhares de dados e de dados para gerar um conjunto de informações assertivas. Então, não dá para uma pessoa analisar informação por informação, uma por vez, e ir organizando elas. Não dá. Por isso que normalmente é feita uma inteligência computacional para fazer isso, para analisar os dados e comparar essas informações, e aí começar a fazer grupinhos de dados que se repetem, tá bom? Para, de alguma forma, encontrar um padrão, tá? O objetivo é encontrar um padrão que, de alguma forma, ajude a empresa a tomar uma melhor decisão. Então, como a quantidade de dados é muito grande, uma pessoa normalmente não tem condição de fazer isso, nenhum grupo de pessoas, tá? Então, por isso que normalmente são criados minerações de dados, são criados algoritmos para fazer essa análise de dados de forma automática, tá bom? Automática. E aí que entra a tal da automação da análise de dados, né? Aí que entra a importância, tá, de um sistema computacional para fazer essa verificação. Quais os benefícios da análise de dados e da interpretação desses dados? Normalmente para uma empresa que utiliza esses recursos. É papel da gestão tomar decisões e conduzir a equipe no caminho correto. Entretanto, essas tarefas são complexas e normalmente elas exigem muita estratégia e planejamento. Isso aí é verdade. Nesse contexto, a análise de dados entra em cena para definir quais direções seguir de acordo com o que é mais vantajoso para a empresa. Tá bom? Mas isso não é tudo, né? Nós poderemos verificar alguns pontos que são mais relevantes para essa análise de dados. Então, nós vamos verificar agora 5 dicas de como fazer uma análise de dados mais eficiente. Primeiro ponto, a gente precisa definir um objetivo. Qual é o objetivo de estar fazendo a análise desses dados? Toda análise é feita com objetivo, tá? Sem objetivo, qualquer caminho serve, né? Então, não adianta. Assim, sua primeira providência é definir qual pergunta você deve responder. Qual é a pergunta que a empresa quer uma resposta assertiva? Por exemplo, né? Qual o melhor mês do ano para lançar um produto novo? No caso de uma empresa que vende roupa. Qual é a melhor, de acordo com a análise de dados, qual foi a maior quantidade aí de problemas que surgiram em determinado período do ano nos hospitais? Então, não tem como adivinhar.
tem que criar uma pergunta para direcionar a resposta para aquela realidade. Ela deve ser clara, a pergunta ela deve ser clara e ela deve também ser mensurável e também muito relevante para a empresa. Trabalhar com métricas é a maneira mais eficaz de determinar os eventos que contribuem positivamente e negativamente para o crescimento da empresa. Certo? Então, pessoal, é de extrema importância que a gente analise esses recursos. O outro ponto é selecione a ferramenta ideal. Para realizar análise de dados, terão várias e várias ferramentas, mas de acordo com o resultado que você espera, você precisa determinar qual é a ferramenta que você vai utilizar para você ter métricas, tá? Relevantes. A contratação de uma boa ferramenta de análise de dados é uma virada de jogo para a redução de esforços para a coleta e também interpretar, aí, no caso, esses insumos. Afinal, como vimos, fazer isso de forma manual é extremamente trabalhosa, né? E passível de erros. Então, além de se você for fazer uma análise de dados de forma manual, você vai levar muito tempo, provavelmente uma pessoa sozinha não consiga fazer, vai precisar direcionar um conjunto de pessoas para fazer essa análise e tem a maior probabilidade de deixar de analisar um dado, de passar um dado desapercebido, algo que um sistema computacional é mais difícil disso acontecer. A chance é menor, tá bom? Então, por isso que encontrar uma ferramenta é a melhor solução para análise de dados. E também escolher a fonte de dados. Como eu conversei com vocês, uma informação, ela só é informação dependendo da fonte que ela vem, tá bom? Não tem a tal das fake news, né? As fake news são informações, mas informações que não são relevantes, porque elas não são de fontes confiáveis, não são de fontes seguras e elas distorcem a realidade, as fake news. Nesse caso aqui, tá? A escolha do local que você pega esses dados, você precisa ficar muito atento, porque vai que você investe um dinheirão para fazer uma análise de dados e a informação que você pegou foi de um site que não era confiável, de uma base de dados que não era confiável. Qual é a segurança que a empresa vai ter de fazer esse investimento? De tomar uma decisão assertiva se a base de dados não é confiável? Então, nem toda informação é capaz de gerar oportunidades para a sua empresa. Sendo assim, você precisa definir de onde virão os dados que serão usados durante o processo de segurança, o processo de análise. Não vá achando que todo dado vira informação, não, tá bom? O segundo ponto, aposte na integração das equipes. Uma boa análise de dados também depende da colaboração de todos que estão envolvidos, tá? Caso contrário, você pode perder tempo realizando retrabalhos, tá bom? Então, ao invés de você ter várias pessoas fazendo a mesma coisa, se você dividir as tarefas, onde cada pessoa pega uma parte da informação, do dado no caso, e no final tem um relatório de dados, é muito mais fácil do que várias pessoas fazerem a mesma coisa de forma repetida, né? É perca de tempo, é retrabalho. E aí, o que é a ciência de dados ou data science? Tá? A ciência de dados é a área que propõe aí o estudo de dados através de métodos e princípios. Dessa forma, ela tem o objetivo sempre o objetivo da ciência de dados é a extração de conhecimento. Esse é o principal foco de uma análise de dados. Então, se alguém perguntar para vocês qual é o principal objetivo de uma análise de dados, é a extração de conhecimento. Tá? É a obtenção de conhecimento daquele monte de dados que estão ali armazenados, aplicando-se aí posteriormente em uma situação real, tá?
fazendo a diferença em uma situação real, não fictícia, real. Através dela é possível identificar padrões e ocorrências de determinadas situações, tá? Que podem também prever futuros cenários. Nós vimos, vai depender do tipo de análise, né? Tá certo? Se é uma análise para tomar uma decisão do presente, se é uma análise de dados que a pretensão é verificar no caso, as consequências das decisões tomadas hoje, né, no futuro. Então, vai depender do tipo que você queira encontrar respostas. Esse é um ponto-chave de apoio à tomada de decisões, visto aí que permite identificar tendências de mercado e possibilita aí uma rápida adaptação da organização perante as mesmas. Ok? Outro ponto. Aqui, pessoal, nós podemos observar algumas áreas de conhecimento. É intuitivo pensar aí que, normalmente, essas ciências de dados, elas se relacionam com a tecnologia da informação. Porém, não é somente com essa área, não é somente com a área da informática, né? Exatamente, que a análise de dados ela se relaciona, tá? Esta ciência é vista também de maneira interdisciplinar e integra diversas áreas de conhecimento, né? Algumas delas são essas aí do lado, né, de baixo. Por exemplo, como estatística, matemática, né, Big Data, mineração de dados, gestão de conhecimento, gestão de negócios, social media e muitas outras, tá? Lógico, diante de todas essas realidades aqui, praticamente para criar uma mineração de dados mais assertiva, você utiliza várias dessas áreas de conhecimento. E muitas delas são provenientes da informática, tá bom? A maioria delas aí são provenientes da informática. E aí, turma, quando a gente conversou lá no início da nossa aula, falando que a informação, os dados, são o petróleo de hoje em dia, né? O petróleo, aquilo que tem muito valor, aquilo que tem muito valor agregado, pode vir na nossa mente essa pergunta: quem tem esse poder, né? Quem detém o poder? Às vezes, né, alguns anos atrás, quem tinha todo o poder é quem tinha mais dinheiro, né? Muito dinheiro, muitos bens. Mas hoje em dia, na era da informação e da comunicação, quem detém o poder é quem tem conhecimento, pessoal, é quem tem informação. Então, atualmente, quem manda não é quem tem mais dinheiro, mas sim quem tem mais informação, tá bom? Porque para perder o dinheiro sem informação é daqui para ali, tá? Mas conseguir fazer riquezas de diversas formas, quando você tem informações assertivas, é muito mais fácil, tá? É muito mais assertivo você conseguir gerar riquezas com informações do que simplesmente somente com dinheiro. E aí, turma, tem esse exemplo, que é o exemplo aí da arte da guerra, né? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Ou seja, uma pessoa, né, no caso aqui, falando sobre a arte da guerra, está falando que você sempre não precisa temer o resultado da batalha quando você tem informação dos dois lados. Quando você conhece as suas habilidades e a habilidade do outro, tem informação, saber onde você está pisando, porque assim você vai saber quais serão as melhores estratégias que devem ser tomadas. Quais devem ser as melhores atitudes que devem ser tomadas. Mudanças, quais as mudanças precisam ser feitas. Tudo isso perante a informação. E aí, turma, qual é a importância da informação? As empresas, elas precisam de informação a respeito de diversos aspectos. Do ambiente de marketing, da concorrência,
da necessidade dos clientes. Não dá para uma empresa que vende um produto saber só da concorrência. Ela vai ficar bitolada só no que o concorrente dela faz, vai ficar focada só no que o concorrente dela vende e acaba se perdendo porque não consegue entender a necessidade do seu cliente. Então, não dá para ter só um tipo de informação. Tem que ter um pouco de tudo. Os gerentes não precisam de mais informações, eles precisam de informações melhores. É isso aqui que realmente está sendo necessário mesmo, né? Às vezes tem muita informação, mas não tem informações assertivas, tá? Não tem informações dedicadas para o problema que está acontecendo. Então, as empresas precisam de informações melhores, focadas aí no problema que a empresa está passando. E aí, pessoal, as coisas elas podem começar com uma dúvida, tá? Uma necessidade mesmo. As empresas podem iniciar aí com uma dúvida. Começam aí com um questionamento, com uma dúvida. Que depois dessa dúvida, através dessa dúvida, há a necessidade da busca de uma informação ou de um conjunto de informações. E que através, né, posteriormente, após a descoberta dessa informação, a empresa consegue tomar uma decisão mais assertiva, tá bom? Então, olha aí, se a empresa ela não tem uma informação, né? Se a empresa não tem esse processo aqui, que é a informação, o que vai acontecer? A empresa que tinha uma dúvida, ela vai romper, né, esse processo da informação e romper uma decisão assertiva. A única coisa que acaba tendo para essa empresa, é o chute. A única solução que ela vai ter, se ela não tem informação nenhuma do que ela deve fazer, ela vai falar, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar essa solução aqui. Se der, deu. Se não deu, vamos tentar de novo, né? É o tal do famoso chute. Se colar, colou. Tá bom? Talvez, em um mundo fictício, isso possa acontecer. Mas na vida real, uma empresa, quando ela toma uma decisão baseada no chute, a probabilidade dela perder dinheiro, né, é muito grande. E hoje as empresas não estão querendo entrar nessa linha aí de perder investimentos, não. Então, é melhor ela gastar com informação, que essa informação gera decisões mais concretas, né, mais corretas, tá bom? E aí, pessoal, a informação hoje, ela vem de diversas formas, tá? Em diversos formatos, de diversos aspectos. E aí, as informações que vinham ontem, né, hoje, elas mudaram muito. E nós temos muitas informações. Antigamente, as informações elas eram mais reduzidas, porque o processo de compartilhamento de dados ele era muito manual. Os meios de comunicação eles não eram tão rápidos assim, né? Essa passagem de informação, você enviar uma informação e uma pessoa receber a informação e te responder, era mais demorado. Hoje em dia não, tá tudo muito rápido. Antes de você pensar em ler a mensagem, já tem outra. Então, olha aqui. A perspectiva de vida antigamente ela era mais curta. Hoje em dia as pessoas vivem mais. Antigamente o alto índice de analfabetismo, né, tinha um grande índice de analfabetismo. Nós sabemos que ainda esse processo ainda precisa ser melhorado, mas hoje em dia as pessoas têm mais acesso à educação do que antigamente. Antigamente existia a grande falta de meios de comunicação, a comunicação não era tão fácil assim. Hoje em dia nós temos a web, e-mails, satélites, o sistema telefônico, celulares, internet, redes sociais. A informação está por um clique de distância, tá? Antigamente tinha pouca disponibilidade de informações e até poucas fontes de informação. Hoje em dia, a TV a cabo e a internet, né, elas conseguem, e a rádio também,
elas conseguem enviar informações em uma quantidade aí absurda, né? Uma quantidade absurda de informações a todo tempo, tá? Que antigamente, né, alguns anos atrás, não era tão possível assim. E antigamente nós tínhamos poucas informações sobre diversos assuntos. Hoje em dia não. Hoje em dia é uma quantidade de informação em abundância, né? É uma abundante quantidade de informação. E aí, pessoal, existem aí os pontos positivos dessa mudança, né? Dessa facilidade de ter acesso à informação, mas também existe um problema. Porque com esse excesso de informação, como é que a gente consegue selecionar o que é relevante para a gente e o que não é? Precisa fazer aí o quê? Precisa fazer uma seleção, precisa selecionar esses dados, tá? E as empresas têm essa dificuldade de tentar diferenciar o que é um dado irrelevante e o que é um dado que tem uma grande possibilidade de gerar um conhecimento para a empresa. E aqui, pessoal, nós temos esse processo evolutivo, desde um dado que por si só é praticamente zero informação, né? Ele isolado, ele não ajuda a empresa a nada, ele não te ajuda a ter informação nenhuma. Por exemplo, imagine aí uma empresa que um dado que ela tenha de forma isolada. O dado feminino, por exemplo, feminino, a palavra feminino. Ou então a palavra masculino, por exemplo. Ou o dado de idade 30 anos, né? 30 anos, a informação 30 anos. Se eu falar esses dados para vocês de uma forma aleatória, eles trazem algum tipo de informação? Pelo menos trazem algum tipo de orientação sobre o que é que eu estou querendo falar? Provavelmente não, pessoal. É um monte de dado aleatório, nada a ver. Agora, quando a empresa recebe o relatório final de uma mineração de dados, onde ela fala que o maior público daquela empresa é o do público do sexo feminino, que tem idade de 20 a 30 anos, certo? Que moram, por exemplo, na região do estado, na região nordeste do país, que tem o costume de comprar determinados produtos em determinada época do ano, né, de setembro a dezembro. Aí, pessoal, a gente já está criando, né, uma sequência de informações. Então, a empresa já sabe qual é o seu público-alvo, qual normalmente é qual é, no caso, a estrutura de idade, né? Se é do sexo masculino, é do sexo feminino. Se está mais direcionado a qual época do ano, se é no primeiro ou no segundo semestre do ano, se é no período de férias. Então, traz mais informações, tá? E aqui, pessoal, nessa imagem mostra o processo criativo, né? O processo de transformação de um dado, que sozinho ele não traz nada. Depois, esses dados eles são organizados e é feita uma análise de dados, um estudo. É feita uma mineração, uma separação desses dados. Esses dados, os dados que não servem, eles vão ser descartados. E os dados que juntos são transformados em informações, eles viram informação. Essa informação é passada para a empresa vai estudar, vai analisar aquelas informações e dali ela vai gerar um conhecimento. De acordo com o estudo, o melhor período do ano para a gente lançar um produto novo é no segundo semestre do ano. E o produto precisa ser voltado para as nossas clientes entre 20 a 30 anos, por exemplo. Porque, segundo a pesquisa da análise de dados, esse é o nosso público-alvo. Então, pessoal, de acordo com as informações, a empresa pode tomar e pode ter um conhecimento mais assertivo. Tá bom? E aí, os dados são apenas descrições de um fato.
os quais não ajudam necessariamente na tomada de decisão, eles por si só eles não fazem nada, não geram nenhuma mudança. Já a análise de dados é a consolidação desses dados, é o agrupamento, é a seleção. Depois nós temos a informação, que é a decisão tomada. E por último aí a inovação, que é a criação de novos produtos, a criação de novos projetos para resolver determinado problema, tá bom? E aí, turma, trouxe para vocês aqui um conceito, né? Esse conceito que a gente já discutiu várias e várias vezes, mas aqui tem o conceito tanto do que é um dado, o que é uma informação e do que é um conhecimento. O dado, a gente pode ver um dado como um fluxo de fatos coletados, que a gente pode até chamar como uma informação bruta, é algo bruto, que ainda não foi lapidado, né? Então, um diamante, se você foi numa mina de diamante, e se você não for uma pessoa que sabe identificar um diamante bruto, você pode pegar, eu não conheço diamante, né? Então, se eu fosse uma mina de diamante, e eu não soubesse que era uma mina de diamante também, né? Se eu encontrasse uma pedrinha, eu poderia achar até que era um caco de vidro, certo? Poderia até olhar e achar que era um caco de vidro. Não ia ter valor nenhum para mim, porque ele estava tão bruto, tão bruto, tão bruto, tão bruto, o diamante, que eu ia olhar e não ia identificar valor nenhum. Ele seria sem valor para mim. Agora, aquele diamante, que parece um caco de vidro, talvez, para quem não conheça, depois que ele é polido, ele é lapidado, é dado forma para ele, né? É dado um polimento para ele, aquele dado deixa de ser bruto e passa a ter um valor, né? Um valor agregado a ele. Então, aqui, pessoal, os dados também, eles são como se fossem diamantes brutos, tá? Só que o dado, ele bruto, ele não gera conhecimento nenhum, tá? Normalmente, pessoal, qualquer evento que possa ser armazenado em um formato digital, que pode ser considerado um texto, um número, uma imagem, um vídeo, um filme, um áudio, um software, e qualquer outra informação pode futuramente virar a ser um conhecimento. Já uma informação, ele é um conjunto de dados significativos, que podem ser úteis, né? Que podem ser processados pelos seres humanos para ter uma possível tomada de decisão mais assertiva. Depois da informação, nós temos a possibilidade do surgimento de um conhecimento, tá? Que são as informações interrelacionadas, não estruturadas de regras que diferenciam, né? Que são diferenciadas aí pelas tomadas de decisões, por exemplo. Tá bom? E aí, turma, olha aqui. Trouxe para vocês aqui essa imagem que mostra o seguinte. Mostra aí a ciência de dados, né? Ou a ciência de dados. A gente pode chamar assim de ciência de dados. No caso, nós temos, pessoal, os paradigmas da ciência, que a gente pode aí tentar relembrar um pouquinho. Primeiro ponto aí, há 1000 anos, né? Existia aí a ciência empírica, que era a ciência voltada de acordo com a observação, usada para descrever fenômenos naturais. Posteriormente, há poucos séculos, se iniciou aí a ciência através também da área teórica, o uso de modelos, generalizações, padrões. E nas últimas décadas, começou também a estudar os paradigmas da ciência voltado para os pesquisadores, né? Que os pesquisadores pudessem validar os seus modelos teóricos através do uso de simulações, através de softwares, através da ciência computacional. Hoje em dia, pessoal, né? Se discute que a ciência de dados, ela também pode ser considerada como o quarto paradigma. Hoje, a ciência é orientada a um grande volume de dados, que normalmente os dados eles são capturados por instrumentos aí gerados por simulação.
Os dados, eles são processados, são organizados, são catalogados por softwares. Posteriormente, esses dados que foram organizados por software, eles geram informações ou conhecimentos que serão armazenados em computadores de grande escala, por exemplo. E aí, turma, pesquisadores analisam essas bases de dados aí com o objetivo de encontrar estatísticas, de encontrar conhecimento através desse conjunto de informações. A ciência de dados, ela é uma área que propõe o estudo de dados através de métodos principais. Dessa forma, aí tem como objetivo a extração de conhecimento, aplicando aí posteriormente esse conhecimento em situações do dia a dia, né, da vida real. Através dela, da ciência de dados, é possível identificar esses padrões de ocorrência. Então, como eu conversei com vocês, quando alguns dados são expostos à análise de dados, o objetivo é encontrar padrões, é encontrar coisas, informações que podem se repetir. Esse é o ponto-chave de apoio à tomada de decisões, visto que permite identificar tendências de mercado e também podem possibilitar uma rápida adaptação da organização perante aí as mesmas. Tá? Para Alex, em 2016, ciência dos dados é uma disciplina que permite tratar o ciclo de trabalho com os dados, considerando também aí as atividades que compreendem desde a aquisição, desde aí a recepção dos dados, passando pela análise até a apresentação dos mesmos através de novos conhecimentos. Tá bom? Turma, a aplicação dessa ciência de dados, ela também pode ser feita de diversos setores, tá? Não somente no campo financeiro. Hoje em dia a gente começa a visualizar na internet muito pessoal que fala de bolsa de valores, de investimento, de ações, né? Como investir melhor o seu dinheiro. Essas empresas de bolsas de valores, elas precisam utilizar softwares muito potentes, tá? Que fazem análise de dados sempre sem parar. São estatísticas, né? Eles analisam as tomadas de decisões que são feitas hoje e o que essas tomadas de decisões podem causar no futuro. Então, uma das coisas que as bolsas de valores utilizam é o processo de mineração de dados. É o processo de analisar os dados para gerar um possível conhecimento e informação, tá bom? Isso pode explicar o porquê do assunto estar sendo tão discutido atualmente. Então, essa área de análise de dados, foi-se o tempo dela ser vista só e somente na área computacional. Foi o tempo de discutir análise de dados só na área computacional, né? Hoje em dia, o setor financeiro, né, o setor de investimentos, a vida deles é falando sobre essas soluções, tá bom? Porque é algo necessário, é uma inteligência necessária para tomar uma decisão mais assertiva. Assim, onde existirem conjuntos de dados sendo gerados e coletados, essa aplicação ela pode ser feita. E aí, quanto maior for a quantidade de dados, mais notável será o valor gerado pela aplicação. Ou seja, quanto maior a quantidade de dados que você tem, maior será a possibilidade de você ter informações mais pertinentes, mais importantes. Lógico, isso também vai muito de acordo com a qualidade desses dados e também a fonte de onde ele vem, tá bom? E aí, a aplicação de dados. Onde é que a gente pode estar utilizando essa aplicação de dados? Aqui abaixo nós temos alguns exemplos que podem ser utilizados, tá bom? Nessa aplicação da ciência de dados. Primeiro, nós podemos utilizar aí na produção, utilizando aí essa tecnologia para a otimização de recursos, né? Maior eficiência produtiva e o controle de qualidade.
Outro ponto importante é o setor financeiro, a detecção de riscos, de fraudes, análise de crédito, como eu conversei com vocês, né? Por que vocês acham que, às vezes, quando você vai em uma loja e aí a moça chega e fala, você gostaria de fazer seu cartão da loja? E aí você vai dar os seus documentos e aí, no caso, ela pode te dar o retorno. Foi liberado o seu cartão. Aí, por exemplo, para o seu colega, ela liberou R$ 500. E para você, ela liberou R$ 300, por exemplo. Aí você fica se perguntando, oxe, mas o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Ou para você pode ser liberado o cartão de crédito, mas para o colega que tinha a sua mesma idade, né, que tem o seu mesmo valor de renda, não foi liberado para ele. O porquê? É roleta russa, né? É unidunide salame migue? Não, não é. Não é um jogo de sorte, tá bom? É feita uma análise de dados. Então, eles analisam vários parâmetros. Eles têm parâmetros para analisar. Se aqueles parâmetros eles forem verdadeiros, né, o suficiente para você ser liberado do seu cartão, ele vai liberar teu cartão de crédito. Mas se não, ele vai negar. Tá bom? Então, esses serviços financeiros aqui de detecção de análise de crédito, hoje em dia é muito rápido você ter o retorno se o seu crédito foi liberado ou não, por conta dessa análise inteligente de dados. Também gerenciamento de riscos, análise de mercado e previsão de inadimplências também é um outro serviço muito utilizado. Nós temos também o setor de TI, que é o monitoramento de informações, né, com o objetivo de aumentar a segurança, detecção de invasões. Na logística, é a otimização de fluxo de estoque. Recursos humanos, onde é que pode ser utilizado, né, a aplicação de ciências de dados. No processo de melhorar a alocação de recursos e avaliações de perfil. Então, tem empresas hoje em dia que elas têm parâmetros específicos que o candidato precisa atender para ele ser direcionado para determinada vaga. Então, imagine aí, tem uma empresa que tem uma vaga para vendedor interno, que vai fazer a venda dos produtos na loja. E tem uma vaga de vendedor externo, que vai fazer a venda dos mesmos produtos, mas de forma externa da loja. E aí a empresa detectou que o perfil do vendedor interno não pode ser o mesmo do vendedor externo. Existem características que um precisa ter e que o outro não necessariamente precisa ter. Então, a empresa ela pode determinar aí os recursos, né, de recrutamento e seleção. Ela pode identificar quais são os parâmetros para cada vaga que um candidato deve obedecer. Então, se ele tem aqueles parâmetros, ele passa para a próxima etapa, que é, por exemplo, a entrevista. Se ele não atende aqueles padrões iniciais, ele nem passa pela entrevista, ele não passa. Aí o que acontece? Diminui o tempo da seleção. Só vai para a etapa da entrevista quem tiver o padrão, né? Quem estiver dentro das características exigidas pela vaga, certo? Nós temos também o setor de marketing, que é a segmentação de mercado, é a descoberta e a detecção de padrões no comportamento dos nichos de mercado. Aqui no setor de marketing é onde a empresa consegue identificar qual é o padrão de consumo do consumidor. Aqueles meus clientes, eles vieram aqui na loja e compraram, por exemplo, não sei, compraram um sapato. Mas fora o sapato, quais são os outros produtos que eles têm a maior probabilidade de comprar? Então, quem compra sapato? Eu não sei se vocês já viram, às vezes, me lembrei aqui de um exemplo. Eu não sei se vocês já foram no supermercado e começaram a andar no supermercado e vocês estão em um setor, por exemplo,
um setor de macarrão, né? Que vende macarrão. Aí, às vezes, perto do macarrão tem um produto nada a ver com macarrão. Nada a ver, nada a ver. Por exemplo, pegador de roupa. Imagine aí, perto dos pacotes de macarrão, tem assim penduradinho alguns pegadores de roupa. Vocês nunca pararam para se perguntar o que isso aqui está fazendo aqui nesse supermercado? Não tem nada a ver esse produto tá aqui. Vocês já se pararam para perguntar sobre isso? Pessoal, a estratégia de onde os produtos são colocados no supermercado não são de forma aleatória. Não é por sorteio e nem por sorte, não. Os grandes supermercados, eles têm uma estratégia de posicionamento dos seus produtos. Então, se vocês verem em algum setor do supermercado um produto que não tem nada a ver, é porque aquele supermercado já fez uma pesquisa que a probabilidade de pessoas que compram macarrão comprarem também pegador de roupa é muito grande. Eu vi já uma vez na internet que um supermercado tinha feito um estudo de que as pessoas que compravam, por exemplo, cerveja, quem comprava cerveja comprava também fralda descartável, né, de bebê. Fralda descartáveis. Aí eles fizeram uma promoção, tipo assim, colocaram as fraldas, a promoção de fraldas próximas ao local que estavam também as cervejas, por exemplo. Então, eles fazem, às vezes, essas jogadas de marketing bem loucas, que às vezes a gente não entende o porquê, né? Nós, consumidores, não entendemos. Esse produto aqui está aqui, não tem nada a ver. Eu acho que o rapaz que trabalha no supermercado se confundiu. Mas não é. É uma estratégia de marketing, tá? E isso aí não é feito por acaso. É feito um estudo, é feito uma análise de dados, uma ciência de dados para saber quais produtos são comprados pelas mesmas pessoas. Tá bom? Isso aí também é bem interessante. E aí, pessoal, nós temos também o ciclo de vida da ciência de dados, né? Nós temos, primeiro ponto, a obtenção dos dados. Esse é o primeiro ponto. Depois desse processo, a investigação dos dados, a exploração desses dados, a definição dos parâmetros, a implementação do modelo, a utilização do modelo, a tomada de decisões e aí, posteriormente, no caso, nós temos o conhecimento. Então, se em algum momento vocês forem desenvolver uma inteligência computacional para criar uma mineração de dados, por exemplo, vocês vão precisar fazer todos esses processos. A obtenção de dados, retirar de algum local, depois fazer a investigação desses dados, fazer uma pré-análise desses dados para saberem quais os dados que vocês irão utilizar. Então, existe todo um ciclo, tá? Existe todo um ciclo, desde o início até o final. E aqui, pessoal, nós temos cada um desses passos. A obtenção de dados, normalmente, é a realização de tarefas e a seleção desses dados primários, tá? Primeiro ponto é a seleção desses dados primários. A investigação dos dados, o processo de investigação, é justamente a transformação da carga dos dados primários, tá? Em formatos diversificados, tá certo? Ou seja, é um pré-agrupamento. É o primeiro agrupamento desses dados. Depois, nós temos a exploração, que é, no caso, direcionado para a execução de estudos preliminares para estabelecer aí uma conjuntura, um conjunto, tá? Um conjunto aí como é que esses dados podem começar a ser organizados juntinhos, tá? O outro processo é a definição dos parâmetros, passo intimamente ligado às escolhas necessárias para o emprego, né, dos algoritmos. Então, normalmente, de acordo com esse momento aqui, que é a definição de quais parâmetros serão utilizados no algoritmo, esse momento aqui é que vai dizer o que normalmente você espera, tá? Ter o retorno
dessas informações, né? No final de tudo, é através da definição desses parâmetros bem aqui, é que vai definir normalmente se o teu conjunto de dados vai responder às perguntas que a empresa precisa. A implementação do modelo, aqui normalmente existem vários modelos de aprendizagem de algoritmos, tá? De mineração de dados, existem várias tecnologias para fazer essa organização desses dados. E aí, para cada tipo, a gente utiliza um algoritmo diferente. Então, tem os algoritmos de aprendizado de máquina, para estabelecer modelos a partir dos dados de entrada e saída. Então, você vai fornecer um dado, vai fornecer dados de entrada, o algoritmo vai processar esses dados e, de alguma forma, vai retornar uma saída, tá? Então, pessoal, em algum momento, se uma empresa de software, uma empresa que faz análise de dados, for criar uma estrutura de organização de dados, de acordo com a realidade da empresa, ela vai definir qual algoritmo ela vai utilizar, tá bom? Nós temos também o ciclo da utilização do modelo, que normalmente ele é utilizado para receber as informações, tá? Para se certificar desse conhecimento. E, por fim, nós temos a tomada de decisões, que é justamente quando se tem o conhecimento das tarefas, tá certo? Qual é a relação de ciência de dados e a estatística? Bom, no caso, pessoal, essa estatística ela é um conjunto de métodos, né, e teorias usadas para analisar e modelar os dados. Não dá, pessoal, não existe análise de dados sem estatística, tá bom? Não existe análise de dados sem, por exemplo, estruturas matemáticas, sem estruturas lógicas de condição, aquelas condicionais, aqueles sistemas de looping, né, que a gente conversa tanto lá em análise lógica de programação. Não existe mineração de dados sem esses processos, tá bom? Então, turma, a análise de dados precisa existir uma estrutura de estatística. A estatística não se preocupa em capturar e armazenar as informações, por exemplo, mas ela se preocupa em criar métodos para agrupar melhor essas informações, tá bom? E aí, pessoal, olha aqui. A estatística ela é uma ciência que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação desses dados. Ela auxilia o processo principal, que é a tomada de decisões, mesmo sobre aí condições incertas, tá? Uma regra fundamental que devemos seguir é a de que a estatística deve simplificar e não complicar a interpretação dos dados. Então, a estatística ela é uma das formas de ajudar a essa organização desses dados se tornar de uma forma mais assertiva, tá? Um modelo mais assertivo. Quanto maior a mineração de atividades convencionais para a esfera digital, maior será também o fluxo de dados produzidos. Então, 90% aí dos estudos produzidos e armazenados atualmente são dos 2 últimos anos e se duplicam, né, a cada ano. Então, quanto mais estudos tem disponíveis, né, mais informações são geradas. Pessoas, empresas, governos, terceiro setor fazem parte desse ecossistema, influenciando aí para esse volume de dados. Então, hoje em dia, a extração desses dados ela vem de diversos setores da área produtiva, né? Diversos setores. Nós temos os dados que são produzidos pelas pessoas, nós temos os dados produzidos através das empresas, dos governos, do terceiro setor, e que todos esses dados influenciam também a forma que a sociedade vive, tá bom? A ciência de dados, pessoal, e a estatística, né? A análise desses dados, tradicionalmente, elas formulam questões e criam modelos de coleta de dados individuais, com o objetivo aí de realizar uma tendência a partir da interpretação para a tomada de decisões.
Então, de uma forma em geral, aqui está resumindo tudo que a gente conversou, onde para tomar ações, para tomar decisões assertivas, a melhor coisa que nós podemos realizar é encontrar padrões de dados, né? Realizar coletas de dados, realizar uma estrutura, né? Uma estrutura de coleta de dados, para que esses dados possam ser organizados, pré-selecionados, catalogados, e aí, de alguma forma, eles trazerem uma informação mais assertiva, tá bom? E esses dados, pessoal, que são coletados, eles podem ser coletados de diversos lugares, de diversos setores, tá? Mineração de dados pode ser utilizada em qualquer setor que você imaginar. Tudo com o objetivo de tirar conhecimento, né? De um emaranhado de informação que está lá jogada, de alguma forma encontrar conhecimento importante para que a empresa consiga tomar decisões mais assertivas. Não importa se é na área do setor comercial, no setor de marketing, no setor econômico, educacional, no setor da área da saúde, não importa, tá? Todos esses segmentos nós podemos coletar dados para conseguir transformar esses dados em informações, tá bom? A ciência dos dados busca o conhecimento demandável a partir de um grande volume de dados para tomar decisões e fazer as previsões, né? Como a gente conversou lá no início da aula, a análise de dados vai depender muito do que a empresa espera, certo? Do que a empresa, qual é a pergunta que a empresa quer responder. É uma solução que deve ser tomada de uma forma imediata? É uma solução que precisa ser tomada agora, como, por exemplo, a análise de crédito do cartão de crédito, vocês se lembram? Que a gente conversou lá no início da aula sobre essa análise do cartão de crédito. Quando uma pessoa está fazendo o seu cadastro do cartão de crédito, a empresa ela precisa dar uma devolutiva quase que imediata. Libera ou não libera, por exemplo. Tá? Então, não dá para fazer uma análise de dados daqui a uma semana, 2 semanas. Tem que ser imediata. Nós temos análise de dados que são referentes ao quê? Às consequências. Ou seja, uma ação que eu tomei agora, que eu tomei hoje, essa ação, qual é a consequência que ela vai ter daqui a algum tempo? É um outro tipo de análise de dados que nós conversamos lá no início da aula. Nós temos a outra análise de dados, que é verificando informações do passado, analisando o passado para verificar quais soluções nós podemos tomar no futuro. É um outro tipo também de análise de dados. E quem é que vai definir qual dessas formas? Qual dessas formas a gente consegue verificar os dados? Quem é que vai definir? Quem vai definir, essa informação ela vai ser definida de acordo com a necessidade da empresa, tá? De acordo com o setor que a empresa trabalha, tá bom? Ok? Então, ó, o termo, a parte da ciência de dados com o setor da estatística, o termo se refere ao grande volume de dados, tá? Estruturados e não estruturados, que impactam aí, por exemplo, no setor da economia. Como eu já conversei com vocês, a ciência de dados ela pode ser realizada em diversos setores. Nesse caso aqui desse slide, está falando sobre o setor da economia. Então, nós temos dados que são considerados estruturados, que são dados organizados de uma forma mais rápida. Nós temos os dados não estruturados, que normalmente é um banco de dados que não contém todas as informações necessárias e organizadas. Esses dados, eles podem ser de diversos tipos, como também nós já conversamos. Os dados, eles podem estar no formato de áudio. Os dados, eles podem estar no formato de imagem. Eles podem estar no formato de vídeo, de texto, de um conjunto aí de números.
e isso vai depender de qual setor que você esteja trabalhando, tá? Tem empresas que, por exemplo, a informação que elas têm, que elas possuem, é só com imagem. Encontrar padrões de imagem, por exemplo. Então, a análise de dados vai ser a verificação de um padrão de imagens. Então, turma, a necessidade dessa análise de dados vai depender do segmento que você trabalhe, tá bom? Mas, de uma forma geral, essa nossa discussão, o foco da nossa discussão da aula de hoje, era que vocês entendessem que um conjunto de dados, se eles forem bem organizados, estruturados, se a gente colocar uma inteligência para catalogar esses dados podem nos trazer informações muito importantes para que uma empresa tome decisões mais assertivas, né? Qual produto eu devo lançar? Quais são os meus principais clientes? Qual é a idade dos meus principais clientes? Qual é o horário que eles estão online, por exemplo, para eu poder lançar meu produto? Certo? Também analisar o perfil do consumo dos clientes, tá? Lembrem-se aí, tá certo? Que as redes sociais não te disponibilizam recursos à toa. Elas analisam o teu comportamento, tá bom? Então, pessoal, nós estamos finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até amanhã, galerinha. Tchau, tchau.